Antes dos computadores existirem, a humanidade encontrava maneiras criativas e engenhosas de lidar com grandes volumes de informação, realizar cálculos complexos e manter a comunicação entre pessoas e organizações. Tudo isso, é claro, era feito manualmente. Usava-se o abaco para cálculos, livros e arquivos físicos para registrar informações, máquinas de escrever para produzir documentos e montanhas de papel organizadas em pastas e gavetas. Era um trabalho que existia muito tempo e atenção em foco. E ainda assim, mesmo com todas essas limitações, sociedades inteiras funcionavam e evoluíam. O que é fascinante é que mesmo sem a tecnologia digital, o ser humano já demonstrava um espírito inovador. Foram justamente essas evoluções, muitas vezes simples, mas eficazes, que pavimentaram o caminho para os avanços que viriam depois. A criação de computadores, da internet e de todas as ferramentas modernas que usamos hoje não surgiu do nada. Ela teve como base séculos de experimentação, tentativa e erro, e principalmente da busca constante por maneiras melhores de fazer as coisas. Dentre os principais meios de comunicação desta geração, incluem os jornais, as cartas, o telégrafo e o telefone, tendo como maior destaque as cartas. Estes meios permitiram o acesso a informações, notícias e mensagens entre indivíduos e grupos, tanto localmente quanto às longas distâncias. Os jornais surgiram no Império Romano, como o Acta Diurna, e se popularizaram após a invenção da prensa móvel por Gutenberg no século XV. A comunicação escrita através de cartas era um meio fundamental, utilizando diferentes métodos para o transporte, como cavalos, navios e pombos-correio. Inventado no século XIX, o telégrafo utilizava sinais elétricos para transmitir mensagens codificadas, como o código Morse, a longas distâncias, revolucionando a comunicação rápida entre localidades distantes. A invenção do telefone por Alexander Graham Bell em 1876 permitiu a transmissão de voz à distância, marcando um avanço significativo na comunicação pessoal. Além desses, a comunicação também ocorria através de sinais, gestos e sons, com registros como pinturas rupestres e hieróglifos, mostrando os primeiros esforços de comunicação escrita. Antes dos computadores, a fotografia era bem diferente de como conhecemos hoje. Para tirar foto, era necessário um filme fotográfico que era sensível à luz. Esse processo exigia muito cuidado e paciência, pois após ser tirada a captura, não era possível visualizar a imagem na hora. Naquela época, a fotografia era como se fosse um ritual, pois o fotógrafo pensava muito no enquadramento, na iluminação e no momento certo, pois naquela época a fotografia não havia espaço para erros. Após fotografar, vinha um processo de revelação, que era feito em um laboratório onde eram misturados produtos químicos que eram colocados nesse papel fotográfico e diante de algumas reações químicas, essa foto aparecia nesse papel. Esse processo era muito delicado e exigia bastante técnica. Em resumo, antes dos computadores, a fotografia era um processo totalmente manual e artesanal. Cada foto tinha mais valor, pois registrava um momento único e pensado com muito cuidado. Então, como eu expliquei, antigamente esse processo era muito complicado. Então, por isso, para você ter uma melhor noção sobre esse processo, aqui do lado eu vou deixar uma foto antiga que foi tirada nesse estilo. No caso, eu vou deixar duas aqui, ó, uma aqui em cima de cada dedo. E você pode ver que tem uma grande diferença das fotos atuais. Aqui no caso, para ficar melhor ainda a explicação, eu vou deixar aqui uma foto atual e aqui uma foto antiga, para você comparar e ver que elas são bem diferentes. Então, é isso e fiquem com o próximo tópico. Antes dos computadores, os meus de fazer as pesquisas era muito mais difícil do que hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um celular, tem tudo para nós fazer. Nós pode fazer em casa, nós pode fazer na escola, em todo canto tem um computador e tem um celular. Mas antigamente, as pessoas, para fazer uma pesquisa da escola, para fazer um trabalho, para fazer uma pesquisa de alguma coisa, elas tinham que ir na biblioteca pública, uma delas, o do centro. Então a pessoa ia demorar para ler o livro, até ir lá, fazer a pesquisa, fazer tudo. Antigamente era muito mais difícil do que hoje em dia. Além disso, uma forma também bem mais comum de ser usada também, antigamente, era para quando a pessoa tinha uma dúvida de alguma coisa, eles perguntar para os familiares, para os professores, para os vizinhos, para as pessoas mais velhas. E também para as pessoas que é da determinada área.
que eles também sabiam, antigamente sabiam bastante coisa. Né? Por causa que aluno novo, estudando, não sabe muita coisa, né? Então, e eles também pegavam as partes de jornal e outras coisas para fazer as pesquisas, manual, dicionário, revista, muita coisa. Os eletrodomésticos antigamente eram bem mais diferentes do que hoje em dia, sendo muito mais robustos e menos eficientes que as suas versões atuais. Eles eram muito movidos a molas, interruptores, baterias e etc. Por conta dessas causas e de não possuírem microprocessadores nessa época, eles acabaram tendo uma evolução bem lenta, o que acabou acarretando que eles demoraram muito tempo para serem de fato aperfeiçoados e também demoraram muito tempo para que de fato eles fossem uma inovação no mundo. Como, por um exemplo, o forno. O forno no início possuía um tempo de aquecimento muito grande para esquentar certas coisas, como carnes, frangos e etc. Só que com o tempo, com o aperfeiçoamento do forno, ele foi diminuindo o tempo de aquecimento de certas coisas, podemos aumentar a temperatura, mas essas máquinas antigamente não eram tão ruins assim, sendo uma inovação para a sua época. E também ainda ajudando a facilitar o trabalho doméstico, o que acabou contribuindo muito para a mulher, por conta que antigamente a mulher era muito mais propícia a fazer atividades domésticas, como varrer uma casa, esquentar a comida. Comparado com o que temos hoje em dia, os eletrodomésticos antigamente eram muito mais limitados, sendo uma das suas principais limitações a supervisão humana e o seu uso manual. Com você, pegando o exemplo da máquina de lavar, você sempre tem que estar vigiando a máquina de lavar, por conta que antigamente não existia os ciclos automáticos, limitando muito a máquina de lavar. Fora das telas, os jogos de tabuleiro, cartas e brincadeiras nas ruas eram muito populares, especialmente entre as crianças. Rodas de conversas, encontros em praças e festas comunitárias também faziam parte da rotina, ou seja, o entretenimento era coletivo, valorizava a convivência social e estimulava a criatividade sem tecnologias digitais. Antes dos computadores, o entretenimento era bem diferente do que conhecemos hoje em dia. As pessoas buscavam diversão em atividades coletivas e simples. Ler um livro era a principal forma de passar o tempo, além de ouvir músicas e programas no rádio. A televisão também teve um papel importante, mas com poucos canais e uma programação limitada. Então, todos assistiam praticamente as mesmas coisas. E ao cinema era um grande evento, já que não tinha opção de assistir em casa.